sou a Maíra, sou professora substituta de obstetrícia. Possivelmente não nos encontraremos, porque estou saindo de licença maternidade e depois vai coincidir com o final do meu contrato. Mas hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre fisiologia de parto, cesariana e as suas indicações. Deixa eu só ver aqui que parece que vocês não estão vendo a tela inteira, não é isso? Bom, agora foi. Então, gente, vamos começar falando sobre a fisiologia do parto. Então, dando início. Clinicamente, a gente vai dividir o parto em 3 fases principais, que é o que vai cair em prova, tá? Então, a primeira fase é a fase da dilatação, depois vem a fase da expulsão e depois a saída da placenta, também chamada de dequitadura, ou Peraí, só mais um pouquinho, a gente já vai conseguir, tá? Também chamada dequitadura, e todas essas 3 fases são precedidas do estágio preliminar, que é o chamado período pré-parto, tá? A gente vai ver que a primeira dificuldade no trabalho de parto é justamente saber quando o trabalho de parto começa. Isso parece bobo eu falar para vocês agora, mas a gente vai ver que a repercussão de eu não reconhecer o início do trabalho de parto é muito grande, inclusive epidemiologicamente falando, tá? Sempre gosto de lembrar de onde vem o termo obstetrícia, que vem do termo obstare, em latim, que quer dizer estar ao lado. Costumo dizer que na obstetrícia muito ajuda quem não atrapalha. Então, na maioria das vezes, nenhuma intervenção vai precisar ser feita num parto, num trabalho de parto que está acontecendo fisiologicamente. Quanto mais a gente coloca a mão, quanto mais a gente intervém, pior a gente está fazendo para aquela paciente. É óbvio que a gente precisa saber intervir, mas quando tem indicação, o que, felizmente, é na minoria das vezes. Passando, então, primeiro pela clínica do trabalho de parto. Para o parto acontecer, gente, para começar todo esse processo, a gente precisa de uma cascata de alteração endócrina. E hoje em dia, a teoria mais aceita é de que o que dá o start para esse processo começar seja o cérebro do bebê, tá? Ele libera uma substância que vai ser o gatilho para toda a cascata de alteração pela qual o organismo materno vai passar. E aí, essa cascata inclui a ativação de uma variedade de substâncias hormonais e inflamatórias. Parir é um evento inflamatório que mobiliza muita prostaglandina. E por que eu preciso dessa cascata? Para coordenar 3 efeitos principais. Amadurecer sistemas e órgãos fetais, então, assim, o esperado é que o feto esteja maduro quando começar o trabalho de parto. Não é só isso que vai desencadear o trabalho de parto, né? Não é só o cérebro do bebê, sabemos que tem condições patológicas que propiciam o trabalho de parto, como infecções, por exemplo. Transformar o colo do útero de uma mulher que antes é fechado e endurecido, numa estrutura mole e dilatável. Iniciar as contrações efetivas, aqui faltou um termo, efetivas do útero. Por quê? O útero tem contração de treinamento desde sempre, desde o início da gestação. Essa contração não promove a dilatação. Então, para ser trabalho de parto, eu preciso de contrações efetivas. Então, aqui é uma foto de um colo de uma paciente fora de trabalho de parto. Então, possivelmente, esse colo está duro, não tem dilatação. Aqui, ó, é a abertura do colo, por onde sai o tampão mucoso, mas ainda não está dilatado.
E é isso que vai aumentando ao longo do trabalho de parto, essa dilatação. Aqui do lado a gente vê, ó, no começo quase não tem dilatação, vai aumentando, 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 até que quando a paciente chega no período expulsivo, com 10 centímetros, o colo está 10 centímetros dilatado. Antes da gente entrar na clínica do trabalho de parto propriamente dito, eu sempre gosto de mostrar esse slide, que é de quando o meu bebê vai nascer. E toda paciente deveria estar muito familiarizada com esse quadro. A gente da área da saúde, então, nem se fala. Vamos lembrar que o bebê considerado a termo é aquele bebê a partir de 37 semanas até 42 semanas, não é isso? Isso aqui é a termo. Sendo que até 39 semanas eu chamo de termo precoce. E depois de 41 semanas eu chamo de termo tardio, tá certo? Existe aqui uma data chamada data provável do parto, que é quando a paciente atinge 40 semanas de gestação. O que essa paciente precisa saber? Que esta data provável do parto não é data limite para o bebê dela nascer. Ela precisa saber que existe uma chance considerável, olha aqui, ó, no gráfico. Todos esses bebês aqui, ó, vão passar de 40 semanas, né? Talvez aí uns 40% dos bebês. Então, ela precisa se munir dessa informação, porque senão, se passa um dia da data provável dela, a família está falando que o bebê passou da hora, que a gravidez está em risco, etc. e tal. Então, a DPP é somente um intervalo, uma data em que é mais provável que o bebê nasça. Na verdade, ó, é mais provável que ele nasça entre 39 e 41 semanas. Na DPP mesmo, naquele dia, o bebê tem 4% de chance de nascer. Então, a gente brinca que a DPP é a data improvável do parto, mas é por conta disso. A maior probabilidade se concentra entre 39 e 41 semanas. E as pacientes precisam saber que 15% delas vão passar de 41 semanas, ok? Eu falei lá no começo que clinicamente o parto é dividido em fase de dilatação, de expulsão e de dequitadura. E isso é para a prova, o que vocês precisam saber. Porém, antes das 3 fases, existe uma fase igualmente importante e depois dela também. O período premonitório é aquele chamado pródromo de trabalho de parto. A gente vai falar dele a seguir. Depois, a paciente passa para a fase de dilatação, dividida em fase latente, eu tenho dilatação, mas ainda é lenta, e fase ativa, que é quando o trabalho de parto pegou de verdade. Depois da dilatação, a paciente alcançou 10 centímetros de dilatação, ela vai para o período expulsivo, que também é dividido em fase passiva e fase ativa. Passiva, quando a paciente tem puxo. Desculpa, gente, passiva quando a paciente não tem puxo, desculpa, tá? Não tem puxo. Então, ela não tem aquela vontade involuntária de fazer força. Não puxo. E a fase ativa é quando acontecem os puxos. Ela faz força involuntariamente. Se alguém falar assim para ela, para de fazer força, ela não consegue. É um reflexo, tá? Passou a fase de expulsão, o bebê nasceu, passo para dequitadura, que é a fase da saída da placenta. Saiu a placenta, eu tenho a hora dourada, que é a hora que se segue, que é muito importante, tanto pelos riscos iminentes de complicação, quanto pelo vínculo, pelo estabelecimento do vínculo entre mãe e bebê. Então, falando agora do pré-parto, ou período premonitório, ou pródromo de trabalho de parto. Normalmente, a paciente fala que sentiu a barriga descer, o útero desceu, então fica mais fácil respirar, fica mais fácil tolerar a alimentação. Pode ser marcada por dor lombar, principalmente pelas contrações de treinamento, que ficam mais frequentes. O tampão do mucoso pode sair
ou não, não é obrigatório o tampão sair, nem no período pré-parto, nem durante o trabalho de parto, tá, gente? O tampão não é obrigatoriedade. E há um aumento da frequência das contrações de treinamento. Então, aquelas contrações que acompanham a gestante durante toda a gestação, a frequência delas vai aumentar agora. Aqui algumas fotos de tampão. Então, ó, só para vocês se localizarem. Aqui está um bebê dentro do útero e esse pedaço todo aqui, ó, é o colo do útero. Então, e aqui o canal vaginal, ó. Esse é o canal vaginal. Então, o tampão é essa secreção que ocupa esse espaço do colo, que é um espaço virtual, tá bom? Então, mesmo quando o colo está fechado, pode ter um tampãozinho aqui, que é um espaço virtual. O tampão pode sair clarinho, com pouco sangue ou com mais sangue. A quantidade pode variar, sem que isso queira dizer alguma coisa. Normalmente, quando a paciente está em trabalho de parto ativo, o tampão vai sair mais sanguinolento, porque à medida que o colo vai dilatando, esse colo vai sangrando também. E aí, o tampão sai com um pouquinho de sangue. Então, esse da foto que eu circulei, lembra tampão de fase ativa de trabalho de parto, mas não é uma ciência exata. Então, vocês podem estar pensando, nossa, Maíra, então como que a gente vai diagnosticar o trabalho de parto de verdade? Eu coloquei para vocês 2 diagnósticos. Um é o de Friedman, de 1950, que infelizmente é o que a gente mais vê usando por aí, tá? E o outro é um mais moderno. Então, de acordo com Friedman, para ser trabalho de parto, as contrações têm que ter dor e ritmo. Pelo menos 2 contrações em 10 minutos, que se estendem a todo o útero e duram pelo menos 50 a 60 segundos. O colo precisa estar apagado, isso é, ele tem que ter afinado um pouquinho e precisa estar dilatado pelo menos 3 centímetros. Prestem atenção que isso é uma informação muito importante para o Friedman. Além disso, a bolsa das águas tem que estar formadas, ou seja, eu tenho que sentir a bolsa túrgida, como se fosse uma bexiga de aniversário, um balão de aniversário cheio d'água, com o dedo assim, parecendo uma bochecha assim, ó. Isso é uma bolsa formada. E tem que haver perda do tampão mucoso. Então, para o Friedman, precisa disso tudo para falar que a paciente está em trabalho de parto. E coloquei logo aqui abaixo os critérios de Zang, do Consortium of Safe Labor, que, se eu não me engano, é de 2016, que sugere que trabalho de parto ativo é a partir de, não 3, mas 6 centímetros de dilatação. E isso muda todo um paradigma da obstetrícia, gente, porque muda muito a nossa conduta, né? A hora que a gente interna a paciente, muda muito o manejo da paciente em trabalho de parto. De onde que eles tiraram isso? O Friedman, quando concluiu daqueles 3 centímetros, trabalho dele publicado avaliou, se eu não me engano, 500 e poucas parturientes, tá? Mulheres em trabalho de parto, sendo que 80% delas estavam com ocitocina sintética, tá? Em administração de ocitocina sintética. Então, a gente nem pode falar que foi um trabalho baseado em trabalho de parto espontâneo, tá? Uma vez que tinha o uso de ocitocina sintética. O Zang, esse aqui, ó, quando fez o trabalho dele, aqui essa publicação é de 2010, então o trabalho é mais antigo, acho que é 2006, então. Ele estudou 600? Não. Ele estudou 60 mil parturientes para chegar nesses 6 centímetros. E como que ele chegou nesses 6 centímetros? Olha aqui nesse gráfico, onde aqui é a dilatação e aqui o tempo decorrido em horas.
Essa primeira curva, ó, que eu fiz a setinha, é das pacientes que estão em trabalho de parto pela primeira vez, elas nunca pariram. E aqui, paciente que já pariu uma vez e paciente que já pariu 2 vezes. As curvas são muito parecidas, né? Olha essa daqui. Ela começou a ser avaliada com 4 centímetros de dilatação. Vamos ver quanto tempo até chegar nos 5 centímetros? Ó. Umas 2h30, mais ou menos, né? Vamos ver para chegar no 6? Estou falando do 4 para 5, tá? Vamos fingir que tá reto isso aqui, tá, gente? Mais 1h30, mais ou menos, para chegar nos 6 centímetros. Dos 6 para cima, a evolução foi mais rápida, tá? Então, parece que é a partir dos 6 centímetros que o trabalho de parto fica mais longo, fica mais rápido. E o Zhang viu que até os 6 centímetros, as duas curvas eram muito parecidas. Olha aqui, ó, quase paralelas, né? Quase paralelas. E que a partir dos 6, a curva fica muito mais íngreme nas mulheres que já têm parto prévio. Essa dilatação acontece muito mais rápido. Então, é por isso que concluiu-se que fase ativa de trabalho de parto, ou seja, aquela fase em que a dilatação se dá de forma mais rápida, é a que acontece a partir de 6 centímetros de dilatação. Tá bem? Isso ficou claro, né? Aí descobri, a paciente está no período de dilatação, que começa com as contrações dolorosas, contração de trabalho de parto tem dor, e capazes de modificar o colo, tem que ter dilatação. E vai terminar quando a ampliação está completa, ou seja, com 10 centímetros. Muito importante frisar que essa duração é variável, não existe tempo limite para trabalho de parto. O limite é mãe bem e feto bem. Guardem isso. Existem médias de duração, e a média de duração de um primeiro trabalho de parto é de 12 a 18 horas. Estou falando de período de dilatação. Para a fase expulsiva, ainda existem mais médias diferentes, tá? Então, mais horas de trabalho de parto. Para vocês não acharem que é anormal ficar mais de 10, 20 horas até o bebê nascer. Está dentro da média. Então, as contrações vão se iniciar no corpo uterino, em direção descendente, de forma que essa fibra longitudinal vai ser encurtada e vai ser puxada. A gente vai encurtar a fibra para o colo exteriorizar a cabeça do bebê, tá? O colo do útero é puxado contra a cabeça do bebê, ok? O que manda na fase ativa do trabalho de parto? Preciso de ritmo. Não existe, é forte falar não existe, mas é incomum que depois que a paciente entre na fase ativa do trabalho de parto, assim, ela fica contraindo de 10 em 10 minutos, é incomum que isso pause, que de repente ela pare de contrair. Normalmente, quando tem ritmo, e assim vai seguindo até o bebê nascer. E eu preciso de progressão, que é o aumento da frequência das contrações e da dor, tá? Vou contrair mais, o intervalo entre as contrações vai diminuir e a minha sensação de dor vai aumentar. Ainda no período da dilatação, pode acontecer a rotura âmnica, né, da bolsa estourar, que pode ser basicamente em 3 oportunidades. Pode ser uma rotura âmnica prematura, que é aquela que acontece antes da paciente entrar em trabalho de parto. Então, primeiro bolsa rompe, depois a paciente entra em trabalho de parto. Atenção, que isso é diferente da bolsa rota no bebê prematuro. Aí chama rotura das membranas ovulares pré-termo, tá? Rotura das membranas ovulares prematura quer dizer que a paciente rompeu o bolso e não entrou em trabalho de parto. Isso é importante. A rotura pode ser oportuna,
que é quando o médico ou quem está assistindo o parto pega um amniótomo e rompe a bolsa, às vezes para avaliar a característica do líquido amniótico e às vezes na tentativa de acelerar aquele trabalho de parto. Cada vez menos tem sido empregada a rotura oportuna, tá, gente? E a rotura pode ser tardia, que é quando o bebê nasce dentro da bolsa, tá? E aí a gente tem que romper para o bebê vir para a vida, né? Mas o que mais comumente acontece é quando ele está nascendo, a bolsa estourar pela pressão que a cabecinha exerce. Bom, já sei que a paciente está em trabalho de parto e já internei. Como é que vai ser esse acompanhamento dela na sala pré-parto, né? Preciso monitorar a progressão do trabalho de parto e a vigilância da saúde fetal. Preciso ver se esse neném está bem. Como que eu vejo se o neném está bem? Através da ausculta intermitente do BCF, do batimento cardíaco fetal, tá? Um aspecto muito importante. Já se sabe, provado por evidência científica, que o suporte emocional adequado da parturiente está diretamente relacionado à menor necessidade de medicação analgésica, ao menor índice de parto operatório e de cesárea e a menor frequência de índices de ápiga menores que 7 no 5º minuto. E aí a gente pode pensar, de onde vem esse suporte adequado? Pode vir do acompanhante da paciente? Pode vir do acompanhante. Pode vir do médico? Pode. Mas existe uma profissional que acompanha a gestante, cujo papel é basicamente informar, oferecer método de alívio de dor e dar suporte emocional adequado, que são as doulas, né, gente? Doula. Existe um obstetra famoso internacionalmente que fala que se doula fosse remédio, seria antiético a gente não prescrever, dados os benefícios já comprovados de um parto acompanhado por uma doula. Vamos lembrar também que desde 2005 é lei federal o direito da parturiente ter a presença de um acompanhante à sua escolha durante todo o trabalho de parto, parto e pós-parto. Então, isso é uma lei federal, doula não conta como acompanhante, doula é profissional, mas a presença da doula ainda não é garantida por lei federal. Existem leis municipais, estaduais. Em Juiz de Fora, a gente tem uma lei municipal que garante a presença da doula no parto, tá bem? Aí vocês vão lembrar que eu falei para vocês que aquele lance de mudar trabalho de parto ativo de 3 para 6 centímetros faz uma baita diferença. É por conta desse gráfico aqui, ó. Se eu interno uma paciente em fase latente, isso é, aquela fase que ela contrai, mas a dilatação ainda é muito lenta, o que pode acontecer? Essa paciente vai ser diagnosticada com trabalho de parto prolongado, porque ela vai passar horas sem dilatar mais. E aí, uma vez que ela tem trabalho de parto diagnosticado, vai começar uma cascata de intervenção. Vai ter maior uso de antibiótico, porque vão romper a bolsa dessa paciente, ela vai ficar horas de bolsa rota e não vai evoluir. E aí vai ter um maior uso de ocitocina sintética, que vai culminar em aumento da cesárea intraparto. E isso parece besteira, mas é o que acontece todo dia em qualquer plantão de qualquer maternidade do Brasil, tá? Então, como que eu procedo o acompanhamento dessa paciente já internada? Internou, cuidados iniciais de higiene, vestuário apropriado, presença de acompanhante. O toque vaginal vai servir para a gente avaliar colo, se a bolsa está íntegra ou não.
se o bebê está cefálico, pélvico ou em outra apresentação. O toque deve ser feito em número reduzido. Hoje em dia, a recomendação é que se faça toque de, no mínimo, com intervalos de, no mínimo, 4 em 4 horas, tá bem? Então, essa coisa de tocar toda hora, que o Friedman pregava, ou de 2 em 2 horas, já está ultrapassada. A gente faz toque de 4 em 4 horas quando precisa. A vitalidade do concepto é analisada através da ausculta intermitente do batimento cardíaco fetal. Intermitente quer dizer que eu não vou ficar auscultando o tempo todo. Eu preciso auscultar de 30 em 30 minutos, antes, durante e depois da contração. A alimentação. Deve-se evitar o jejum e dar preferência para alimentos leves e líquidos. A gente não coloca grávida em jejum, é desumano e não é recomendação científica. A deambulação deve ser encorajada, mas não ser obrigatória. Se a paciente achar que está melhor deitada, a gente deixa ela deitada, não tem problema. É porque parir costuma ser um evento mais ativo, mas deixa a escolha da paciente. Ainda durante o período da dilatação, existe muita dúvida acerca da analgesia. Quando que a paciente pode ser analgesiada? Lembrando que a analgesia do parto é procedimento de centro cirúrgico, é através da RAC ou da peri, da RAC anestesia ou da anestesia peridural. E quando que ela pode ser aplicada? A partir do momento que a paciente solicita. Então, não existe dilatação mínima para se fazer analgesia, não existe critério numérico para se fazer. Só que existem os pontos negativos e eles devem ser considerados. Primeiro, a paciente vai mudar do ambiente, porque ela vai para o centro cirúrgico. A analgesia pode atrapalhar a mobilidade. Além disso, pode causar como efeito colateral vômito, prurido, hipotensão, retenção urinária e período expulsivo prolongado. Então, se a paciente opta pela analgesia muito precocemente, é maior a chance dela ser submetida a mais intervenções, porque vai começar a demorar muito o trabalho de parto dela, e aí vai ser mais comum o uso de ocitocina, romper bolsa, antibiótico, todas aquelas coisas que a gente falou. Mas, mais uma vez, é escolha da paciente. E aí, eu gosto de lembrar, essas fotos sou eu, tá, gente? Aqui com a minha doula, que o alívio da dor é importante, sim, durante o trabalho de parto. Então, vocês podem ver que aqui sou eu sem analgesia, e aqui, claramente, com analgesia, 10 centímetros de dilatação. Quando eu tô com muita dor, dependendo da forma como eu lido com ela, e a lida com a dor é muito pessoal, mas dependendo da forma, eu vou começar a respirar mal, eu posso fazer taquipneia. Se eu faço taquipneia, eu posso alterar as trocas gasosas com o meu bebê, e aí ele pode fazer também, ele pode sofrer alguma alteração metabólica, né, ou gasosa. Além disso, quando eu tô com dor e alio esse sentimento de dor a um sentimento de medo, tensão ou sofrimento, eu vou ter uma ativação das minhas catecolaminas, que não são muito bem-vindas no meu trabalho de parto, a gente vai ver mais para frente, e aí eu entro num ciclo negativo de trabalho de parto. Então, aliviar a dor é importante, sim. Porém, existem métodos alternativos de alívio da dor eficazes. A analgesia não é o único método que alivia a dor. E como a gente viu, tem bastante efeito colateral. Existem aqui, ó, todos esses métodos já foram descritos como de alívio de dor. Mas existem 2 aqui que apresentam estudos já duplo cego randomizados com eficácia garantida, que são, primeiro, banho de imersão na banheira, né? A gente brinca até, a gente chama de analgesia aquadural.
costuma ser muito bom. E o segundo, que na aula eu sempre pergunto, e ninguém acredita, que já tem muito estudo, é a hipnose. É um ótimo método alternativo de alívio da dor. E aí a gente pode também fazer uso de acupuntura, acupressão, etc., né? Não falta método para a gente. Massagem, respiração, movimento, etc. Falando um pouco do sistema, da resposta de como a gente lida com a dor, olha aqui que legal. Vocês lembram lá que o nosso sistema nervoso autônomo é dividido em 2 tipos de resposta, né? De resposta simpática e parasimpática. Parir é evento parasimpático, lembra? Ó, para parir, tá? Então, o imperativo para mim, quando eu estou parindo, é que eu esteja num ambiente seguro, alimentada, quentinho e até escuro, tá? No estado de digestão e repouso. Parir não é evento de resposta simpática, né? Um estado de luta e fuga. Por quê? Quem manda na resposta simpática? A adrenalina. A adrenalina, eu não quero que ela seja o hormônio predominante do meu trabalho de parto. Porque se for, eu vou entrar num ciclo negativo de tensão, de dor e medo. E num processo de retroalimentação, que um vai aumentando o outro. Vamos pensar lá para o parasimpático, onde as beta-endorfinas comandam. Dentre elas, a ocitocina, o hormônio do amor, o hormônio responsável pelo trabalho de parto. Quando eu tenho a ocitocina comandando, eu posso dizer que eu estou no ciclo positivo do trabalho de parto, em que eu aceito o processo de dor, eu relaxo, e o curtir eu acho até meio forte essa palavra, mas eu consigo pelo menos aceitar melhor e lidar melhor com a dor. Então, nosso objetivo é que eu passe a maior parte do meu trabalho de parto no ciclo positivo. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que qual hormônio está imperando nessa situação em que a paciente está numa posição completamente desfavorável, está coberta por campos estéreis, está com acesso venoso aqui, tem um monte de gente desconhecida na frente dela, alguém que parece estar manipulando o períneo e um outro alguém pronto para manipular o períneo logo depois, né? Ou nessa situação aqui, quem que está imperando, a adrenalina ou a ocitocina? Onde a paciente parece estar na posição que ela bem entendeu, com alguém que ela conhece e confia, com uma assistência especializada, porém discreta, está aqui com o sonar pronto para escutar esse coraçãozinho, mas está ali uma presença discreta, sem alterar o cenário. Eu arrisco a dizer que aqui está muito mais favorável para a ocitocina agir do que a adrenalina, né? E quando eu falo em ocitocina, existem 2 tipos. A endógena, que é a que eu produzo, e a sintética, que é essa aqui que eu coloco na veia da paciente. A sintética vai fazer o quê? O papel da sintética é basicamente aumentar a frequência das contrações, a frequência e a duração das contrações. Enquanto a minha ocitocina endógena aumenta a contração? Sim, aumenta. Mas olha só que coisa maravilhosa, ela tem efeito sedativo, ou seja, ela me leva para um estado de subconsciência, que a gente chama de partolândia, e pasmem, ela tem um efeito analgésico. Então, o que eu preciso fazer, muitas vezes, em vez de colocar essa paciente, colocar na ocitocina sintética para mandar contração para o útero, eu posso simplesmente melhorar o ambiente desse trabalho de parto para estimular a excreção da ocitocina endógena dessa paciente,
Porque eu vou ter muito mais benefício, porque eu vou aumentar a contração, mas eu vou aumentar a sedação dela e a analgesia, porque a ocitocina endógena funciona também como neuromodulador e não apenas como hormônio, que é o jeito principal que a sintética funciona. Entendido? A natureza é perfeita, né, gente? Em 2018, a OMS publicou um manual de boas recomendações para uma experiência de parto positiva. Não precisa ficar lendo isso aqui tudo, não, mas eu só gosto de colocar aqui que é meio bizarro que a Organização Mundial da Saúde tenha que publicar que é recomendado que a paciente tenha o cuidado materno respeitoso, que a comunicação entre profissionais e mulheres seja eficaz, que um acompanhante de escolha é recomendado para todas as parturientes. Então, coloco isso como curiosidade, mas para mostrar que às vezes nem o básico é cumprido. E aí, como que a gente quer que essa paciente excrete ocitocina? Impossível. Acabou o período de dilatação, agora a gente vai para o período de expulsão. Deixa eu achar uma coisa aqui rapidamente. Existe um período. Cadê? Existe um período, então, o período expulsivo é aquele que a paciente atingiu 10 centímetros de dilatação e vai até a saída do bebê. Porém, existe uma fase típica que chama fase de transição, que acontece no final do primeiro período, que é o período de dilatação, e começo do segundo período, que é o período de expulsão, que é a chamada fase de transição. Parece, gente, que nessa fase de transição, vamos colocar aqui período de dilatação e período de expulsão. E vamos colocar aqui a excreção de adrenalina durante um trabalho de parto, tá? Aqui começa os 10 centímetros. Então, a adrenalina vem baixinha no trabalho de parto. Logo antes do período expulsivo, parece que ela faz um pico, eu falo parece pelos estudos que já tem. Um pico que é fisiológico, logo antes da paciente entrar no período expulsivo. Que é como se fosse para dar um sacode na gestante, para avisar para ela que daqui a pouco ela vai precisar fazer muita força, tá? Só que aí, com o pico de adrenalina e essa acordada, essa tensão, esse estado de atenção que a paciente fica, vem também a reação de luta e fuga. Fuga e luta. Então, o que é comum a gente ouvir aqui? Não vou aguentar mais, acaba logo com isso, quero cesárea, quero ir embora, não quero mais. A paciente fica mais arisca, tá? No período expulsivo mesmo, quando ela começa a fazer força, parece que já rola uma aceitação geral. Só que logo antes é a hora que a paciente pede cesárea, pede analgesia. E aí entra aqui o poder da informação, porque se ela sabe que está muito próximo do bebê dela nascer, ela aguenta passar melhor por essa fase. Então, se eu começo a pirar, não quero mais, me tira daqui, alguém chega e me fala, ô Maíra, lembra que essa hora é a última hora de desespero, que daqui a pouco tudo vai ficar bem, vai estar aqui? Acabou, gente, informação é tudo. Eu vou colocar para vocês escutarem uma contração de fase de transição. Talvez vocês não entendam o que ela está falando. Mas ela vai falar, Maíra, pelo amor de Deus, não vou aguentar, amiga, me ajuda. Deixa eu colocar aqui para vocês escutarem.
ela fala, meu Deus, eu não vou aguentar, Maíra, eu não vou aguentar, né? Então, típica fase de transição, 20 minutos depois do neném nasceu, tá, gente? Tudo bem. Ainda na assistência à expulsão, a paciente fica mais agitada e fala a frase que a gente adora escutar, que é, quer fazer cocô, que é porque quando o neném está bem baixo, ele faz pressão na ampola retal e a sensação é que vai fazer cocô, tá? As contrações estão mais frequentes, mais intensas e somadas à prensa abdominal involuntária. O que é isso? É o puxo involuntário, a vontade de fazer força, empurrar. Aqui a ausculta fetal deve ser feita a cada 10 minutos. Se for parto de paciente em pré-natal de alto risco, 5 em 5 minutos, tá bom? No período expulsivo, a hora que o bebê está saindo, normalmente o que a gente vê é isso aqui, o bebê coroando, aqui é o corinho cabeludo dele dobrado, tá, gente? A hora que ele sai, a maior parte dos bebês saem olhando em direção ao bumbum, então aqui é a testa do neném, ó. Saiu a cabeça, ele faz a rotação externa sozinho, tanto que a testa já veio para cá, ó, já veio parar para cá. Para desprender o ombro anterior, ele está todo de ladinho, aqui é a orelha dele, ó. Desprender o ombro anterior, a gente não tem necessidade de ficar puxando, o bebê faz isso tudo sozinho. Depois desprende o ombro posterior e o bebê sai inteiro. Vamos lembrar que aquilo que eu falei de média de duração é média, então sempre vai ter alguém que foge da média e vai parir no corredor do hospital, mas é a exceção, tá, gente? Essa paciente aqui ficou famosa lá nos Estados Unidos um tempo, mas era o 5º parto, se eu não me engano, alguma coisa assim. Finalizando a assistência à expulsão, vamos lembrar que a ocitocina, que eu estou falando da ocitocina sintética, tem um efeito imediato e vai aumentar a frequência e duração da contração. A gente tem que pensar muito bem quando ela deve ser usada, porque pode aumentar muito a frequência e muito a duração. Até que ponto vale usar a ocitocina sintética e até que ponto não é mais vantajoso a gente melhorar o ambiente para estimular a excreção da ocitocina endógena da paciente. Eu sou muito mais a favor desse ponto de vista. Em relação à posição materna na hora de parir, sabe-se que a posição supina, isso é, a paciente deitada de barriga para cima, está ligada à maior taxa de hipotensão materna e, consequentemente, bradicardia fetal, e que a posição vertical, paciente sentada, na banqueta ou até em pé, está relacionada a um menor período expulsivo, menor chance de cesárea, uma chance aumentada de sangramento, mas é um sangramento que não aumenta a morbidade e mortalidade, e uma chance um pouco maior de fazer laceração de 2º grau. Teve um estudo que comparou os puxos espontâneos ou dirigidos. Espontâneos, aqueles que a gente pede para o paciente fazer força, né? Que são os guiados. Falei o contrário, gente. Espontâneo ou dirigido. Espontâneo é o que a paciente faz sem a gente guiar, e o dirigido são os puxos guiados, que eu falo, ó, vai fazer força agora. Nesse estudo, não houve diferença tanto na duração quanto grau de laceração ou no estado que o bebê nasceu. Então, preferencialmente, a gente fica quieto. Se a paciente demandar um guia, aí a gente pode falar a hora dela fazer força, mas normalmente é espontâneo. Ela vai fazer, o corpo vai pedir e ela vai fazer. E a episiotomia? A episiotomia é um corte feito no períneo, né? Então, aqui é uma foto gourmetizada do períneo, com a cabeça fetal. Um corte que pode ser feito medianamente ou médio-lateral, que foi introduzido na prática obstétrica sem nenhuma evidência científica, lá em 1900 e pouquinho, na tentativa de abreviar o período expulsivo.
Hoje em dia se sabe que ele não abrevia período expulsivo, porque não é músculo e pele que está segurando esse bebê, e que ele aumenta muito o desconforto e causa muitos efeitos colaterais, como dor durante a relação sexual, incontinência urinária, incômodo da paciente, disfunção perineal, entre outras. Então, é um corte que não deve ser feito, que não há evidência de benefício. O que a gente tem de parecer oficial? Tanto Febrasgo quanto OMS. Episiotomia de rotina jamais deve ser feita. Então, não posso ser aquela obstetra que sempre faz epísio. E aí, o que os órgãos dizem também? Que a episiotomia seletiva pode ser considerada a depender da situação e da experiência do profissional. Qual situação, então, que ela seria, que ela pode ser cogitada, Maíra? Nenhuma das situações que são elencadas pela OMS, né, ou pelos órgãos oficiais, foi baseada em evidência científica. Então, se a gente olhar lá a lista, tem assim, fetos macrossômicos, pacientes de etnia asiática, distócia de ombro, tudo isso são recomendações muito fracas, porque não são baseadas em estudos. Então, vocês perguntarem, Maíra, qual que é a recomendação baseada em estudo de fazer episiotomia? A resposta é nenhuma, tá? Mas para a prova, o que vocês vão marcar? Que episiotomia de rotina não deve ser feita e a seletiva pode ser considerada, tá bem? Aqui uma foto de um atlas da episiotomia médio-lateral e aqui uma foto real. A episiotomia por si só já é uma laceração grande que vai incisar pele, mucosa e pelo menos 2 músculos, o transverso do períneo e o bulbo cavernoso. Sobre a manobra de Christeller, que é essa pressão aplicada no fundo do útero, também para agilizar a saída do bebê. Ficou muito famosa, né, por conta do parto daquela influenciadora Chantal. É feita à torta e à direito, é proibida, porque pode desarranjar a contratilidade uterina, pode produzir hipertonia e até acarretar descolamento prematuro de placenta. Deixa eu ver um pouquinho. Então, o Christeller está proscrito, tá bom, gente? Não deve ser feito jamais. Onde eu quero chegar com isso? Que a gente não deve manejar o trabalho de parto como se fosse um modelo biomecânico, em que o útero funciona como motor e a ocitocina sintética como a gasolina. O trabalho de parto é bem mais complexo que isso, e a gente viu que a ocitocina sintética está longe de ser toda essa maravilha. Acabou o período expulsivo, agora eu vou partir para o secundamento ou dequitadura, que é a saída da placenta. Normalmente vai durar de 5 a 10 minutos e a gente vai considerar prolongado se durar mais do que 30 minutos, tá? Por que eu coloquei esse asterisco? Porque existem 2 tipos de manejo à dequitadura. A conduta ativa, que é a recomendada pelo Ministério de Saúde, pela OMS, e tem a conduta passiva, que aí esse intervalo aqui vai ser de 60 minutos. Mas é que a gente precisa saber é a conduta ativa. Isso é, neném saiu, eu já administro ocitocina intramuscular 10 unidades, tá? Universal, em todas as pacientes que pariram. Inegociável. E se em 30 minutos a placenta não tiver saído, eu já aplico uma tração controlada no cordão e já faço as manobras. Tração controlada não é sair arrancando a placenta, não. É fazer uma leve tração que pode ser feita junto com essa massagem aqui, ó,
de corpo uterino. Observem que eu não estou apertando o fundo uterino, porque se eu fizer uma força aqui, eu posso fazer uma inversão uterina que faz a paciente chocar na minha frente, tá? Então, eu aperto o corpo uterino e posso fazer uma tração controlada do cordão para ver se a placenta sai. Quando a placenta começa a se exteriorizar, eu vou fazendo um movimento giratório. Ó, tô girando a placenta com as mãos para evitar que fique alguma membrana dentro do útero. Essa é a placenta, então aqui, ó, é o saco amniótico onde o bebê estava. Essa é a face fetal da placenta. E aqui dentro a face materna. Cordão de inserção central, né? E eu falei que tinha um quarto período também, que não entra nas fases de trabalho de parto para a prova, mas é tão importante quanto as anteriores. É a primeira hora após a saída da placenta. Por que é tão importante? Porque é quando tem o maior risco de hemorragia, que é a segunda maior causa de morte materna, e porque também é chamada a hora dourada, que é a mais importante para o estabelecimento do vínculo materno-fetal. Beleza? Essa parte da cesárea, gente, é mais rápida, tá? Então, vamos fazer tudo junto, mas se vocês quiserem uma pausa, esse é um momento bom para fazer uma pausa. A cesariana é uma das cirurgias abdominais mais comumente realizadas em mulheres do mundo todo. Existem alguns países que apresentam os maiores índices, nós estamos entre eles. Hoje em dia, o Brasil é o segundo país do mundo que mais faz cesárea, só perde para a República Dominicana, tá? Esse não é um índice do qual a gente tem que se orgulhar. A cesárea é um procedimento que data desde a antiguidade, mas nos últimos 2 séculos mudou muito em termos de indicação, objetivo, técnica e consequência. Aqui é o primeiro relato de cesárea que a gente tem na história. É na mitologia grega, o Asclépio fazendo uma cesárea pós-mortem, que é aquela em que a mãe já está falecida e se faz a cesárea na tentativa de salvar o bebê. Antes dos anos 70, o índice de cesárea, na maior parte dos países mais ricos, variava entre 3% e 5%. Então, só 3% a 5% das mulheres grávidas eram submetidas a cesáreas. Só que esse índice foi aumentando ao longo do tempo. O que contribuiu para esse índice aumentar? Aperfeiçoamento de técnica anestésica, a cirurgia tornou-se mais tolerável, redução de risco e de complicação pós-operatória, prática obstétrica defensiva. O que é isso? Na medicina, a obstetrícia é a segunda especialidade mais processada, só perde para a cirurgia plástica. Se a gente for olhar a causa de processo, normalmente é a cesárea que não foi feita na acusação, tá? Para evitar esse problema, se faz muita cesárea. E demanda nas pacientes, que é aquela relação 1 para 1, em que eu, grávida, preciso, na minha cabeça, ganhar neném com a médica que fez o meu pré-natal. A médica que fez meu pré-natal é um ser humano e não consegue estar disponível todos os dias para todas as pacientes. Ela vai acabar marcando mais cesáreas para poder viver. Isso aumenta o índice de cesariana. Por outro lado, existem fatores que reduzem o índice de cesárea. E aqui entra, ó, isso que eu tô falando toda hora para vocês. Evitar a admissão na fase latente do trabalho de parto. Quanto mais tempo de hospital, maior o meu risco de ser submetida às intervenções desnecessárias e cair numa cesárea desnecessária. Suporte à gestante ao longo do trabalho, do trabalho de parto, já vimos que isso pode ser o papel de um acompanhante ou da doula. Alteração nessa relação privada entre médico e paciente no atendimento ao parto. É isso que eu estava falando, essa relação que a gente chama 1 para 1,
em que você depende muito do seu médico para estar lá no dia do seu parto. Isso não funciona. Nos países que têm maiores índices de parto vaginal, a relação não é privada, a paciente vai chegar para ganhar com quem está de plantão. Isso aumenta índice de parto normal. Incentivos financeiros ao acompanhamento do trabalho de parto. Até bem pouco tempo atrás, os planos pagavam menos para o parto vaginal e mais para cesárea. Agora isso mudou, não que pague bem, mas paga um pouco mais do que paga para cesárea. E orientação e conscientização da população. A cesárea foi muito normalizada, mas é uma cirurgia grande. Aqui no Brasil, a gente tem uma lógica inversa, em que se tem medo do parto normal e se acha a cesárea muito normal, né? Esse é um slide que foi divulgado de um estudo enorme feito no Brasil, chamado Nascer no Brasil. Ele continua sendo feito. Os resultados do segundo prazo do estudo estão sendo divulgados agora, mas foi a primeira vez que se fez um retrato dos nascimentos no Brasil. Apesar desse slide ser oficial, cesárea está escrito errado, tá, gente? Porque é cesárea ou cesariana, tá? Então, quando foi divulgado, 52% dos nascimentos do Brasil eram por cesárea. No SUS, 37% eram cesáreas, na saúde suplementar, 82% de cesárea. Sendo que o custo para o estado do parto normal é de R$ 445 a R$ 638 na época, e da cesárea chega a ser mais que o dobro, né? Em relação à morte materna, morrem 3,5 vezes mais mulheres em cesáreas do que em partos normais. O risco de morrer no parto normal é bem menor do que na cesárea. E a incidência de problemas respiratórios em prematuros é 120 vezes maior em bebês que nascem por cesariana. Como nascem os bebês no Brasil? Então, primeiro vamos ver o índice de cesárea. Em 1970, o nosso índice de cesárea era 14,5% dos partos. Em 2010, 52% dos partos. Se a gente for estratificar todos os partos do Brasil, a gente vai ver que 34% dos bebês nascem numa cesariana eletiva, isso é, aquela cesariana marcada, fora de trabalho de parto. 18% nascem numa cesariana em que a paciente está em trabalho de parto. 43% nascem num parto vaginal com intervenção. E só 5% nascem de um parto vaginal sem intervenção, que deveria ser a maioria. De quais intervenções estamos falando? Quase 92% das pacientes deram à luz deitadas de costas, 75% não puderam comer durante o trabalho de parto, 53,5% sofreram a episiotomia, 36% receberam ocitocina sintética e a mesma porcentagem sofreram empurrões na barriga para forçar a saída do bebê. Tudo ao contrário do que eu estou falando aqui para vocês esse tempo todo, né? Ah, mas o parto normal complica mais para a mãe e para o bebê. Será que isso é verdade? Olha os desfechos maternos imediatos da cesariana. Isso aqui já são dados mundiais, tá, gente? Não brasileiros. A realização de uma cesárea causou 10 vezes mais óbitos do que o parto vaginal, mas isso aqui é dado de 2003. A cesariana também associou-se a maior mortalidade materna, mais admissão em CTI, mais transfusão sanguínea, mais esterectomia, que é a cirurgia para retirada de útero, maior uso de antibiótico e de internação prolongada. Como desfecho tardio foi associado a incontinência urinária, placenta prévia, acretismo placentário e rotura uterina. E para o bebê? A cesariana causou aumento na mortalidade neonatal e na internação do RN.
E aí, vamos para aquela coisa que a gente escuta, que o trabalho de parto está muito ligado, o parto vaginal está muito ligado à paralisia cerebral. Então, ó, embora haja uma forte crença no papel protetor da cesárea para a ocorrência de encefalopatia, asfixia, hemorragia, lesão de plexo braquial fetal, não existe estudo bem delineado que comprove essa proteção. Além disso, olha só, se o trabalho de parto e parto vaginal fosse tão arriscado assim para paralisia cerebral, os países que têm índice de cesárea maior no mundo iam ter pouquíssimo índice de paralisia cerebral, não é isso? É o que acontece? Não, não é o que acontece. E de forma inversa, os países com altos índices de parto vaginal teriam altos índices de paralisia cerebral. É o que acontece? Não, não é o que acontece. Quais são as indicações de cesariana? E eu coloquei aqui as absolutas, que são aquelas assim que não dá para fugir. Então, a desproporção cefalopélvica verdadeira, que é quando o bebê não tem passagem, que é uma coisa diagnosticada em trabalho de parto. Não existe eu olhar para uma paciente, falar que o quadril dela é fino, que ela não vai ter passagem para parto normal. Ela precisa entrar em trabalho de parto e só durante o trabalho de parto que a gente faz diagnóstico de desproporção cefalopélvica. Porém, existe um limite de peso para eu tentar fazer a prova de trabalho de parto nessa paciente, que é quando no ultrassom o peso fetal estimado for de 5 quilos ou mais do bebê. Se no ultrassom marcar para mim que meu bebê está pesando 5 quilos ou mais, eu estou contraindicada de entrar em trabalho de parto ou de parir normal. Posso entrar em trabalho de parto e ser submetida a cesárea. Nas diabéticas, esse peso cai um pouquinho. Vai para 4,5 kg, que aumentam meus riscos de complicações, tá bom? Outra indicação absoluta de cesárea, cicatriz uterina corporal, que é essa feita em sentido longitudinal, porque aumenta o risco de rotura uterina. Placenta prévia oclusiva, o que é isso? É quando a placenta cobre completamente o colo de útero. Porque se eu dilato aqui, primeiro vai nascer placenta, depois o bebê. Se nasce placenta primeiro, o que vai garantir o aporte de oxigênio para esse bebê? O neném morre aqui dentro, né? Se o feto estiver em situação transversa, não tem como nascer de bracinho, né? Vai sair um braço, depois vai sair o quê? O bebê não nasce. Isso era para ser um bebê transverso, tá, gente? Herpes genital ativo. Então, se eu tiver com lesão herpética na hora do parto, contraindica. É diferente da paciente que me fala que tem herpes genital de repetição. Para essa paciente, eu vou fazer a profilaxia medicamentosa a partir de 36 semanas de gestação, tá? Procidência de cordão, ou seja, quando o bebê ainda não saiu, mas faz uma alça de cordão para fora do útero. A gente olha para a vagina e tem um cordão do lado de fora. Também pelo perigo de compressão de cordão e diminuição do aporte sanguíneo para essa paciente, para esse bebê. Malformações genitais, como septo vaginal, aí vai funcionar como obstrução mecânica, o bebê não vai sair. Morte materna com feto vivo, aquela primeira indicação de cesárea, lá do Asclépio. E descolamento prematuro de placenta fora do período expulsivo. Porque quando a minha placenta descola, o aporte de oxigênio para o bebê está comprometido. Se o bebê já estiver nascendo, eu preciso que o bebê nasça o mais rápido possível. Se ele já estiver no período expulsivo, provavelmente vai ser mais rápido ele nascer de parto vaginal do que cesárea. Mas se estiver fora do período expulsivo, tem que fazer cesárea.
Aí a gente entra assim, Maíra, e naquelas pacientes que querem a cesárea, já chegam no consultório querendo cesárea. É a cesariana a pedido, que é aquela realizada em uma mulher conforme sua solicitação, sem indicação médica ou obstétrica. Estima-se que 18% das cesarianas realizadas no mundo sejam simplesmente porque a paciente solicitou. E aí, recomenda-se que, diante de um pedido de cesárea, os riscos e os benefícios sejam adequadamente discutidos e registrados em termos de consentimento. Se ainda assim a paciente falar que quer a cesárea, ela não deve ser feita antes de 39 semanas, pelo risco de desconforto respiratório do bebê. E recomenda-se que, se as mulheres que pretendem ter outros filhos, sejam desencorajadas a se submeter a uma cesariana a pedido. Porque quanto mais cesárea ela vai fazendo, mais vai aumentando a morbidade relacionada à cirurgia. E aí tem um termo que é como se fosse nascimento por via de cesariana centrado na família, que é feita uma cesárea na tentativa de aumentar o envolvimento da família para o procedimento, através de luz baixa, silêncio, posição favorável da gestante, de forma que ela consiga pegar esse bebê depois que ele nasce, retirada lenta do bebê, sem ser aquele arrancamento de neném, clampeamento tardio de cordão, fazer contato pele a pele ainda na mesa cirúrgica, porque esse tipo de cesárea está ligado à maior satisfação e à maior taxa de amamentação. E aí, lembrem que eu falei da internação em fase latente de trabalho de parto. Aí, esse gráfico aqui é de dado americano, tá, gente? Olha aqui qual é o maior motivo da cesariana realizada em pacientes que estão em trabalho de parto. É a duração do trabalho de parto, né? É o trabalho de parto arrastado. A segunda causa é a frequência cardíaca fetal não tranquilizadora. Se eu somar essas duas, eu tenho 57% das causas de cesárea realizadas durante o trabalho de parto. E aí eu pergunto, será que essa paciente aqui não foi internada em fase latente, e aí ficou muito tempo no hospital sem evoluir, foi diagnosticada erroneamente como trabalho de parto arrastado, prolongado? E aí, diante disso, será que eu não coloquei ocitocina sintética nela, e aí o bebê fez uma bradicardia e foi submetido à cesárea por uma frequência cardíaca não tranquilizadora? Vocês veem que o fato de eu ter internado essa mulher precocemente talvez seja responsável por ela ter sido submetida a uma cesárea desnecessária, e olha o impacto epidemiológico dessa minha atitude, né? É muita coisa. Bom, gente, era isso que eu queria passar para vocês. Não dá para enxugar demais esse tema, é um tema muito extenso e que eu adoro. Nós não vamos ter contato físico, né? Mas precisando, eu estou aí. Deixei meu Instagram para vocês me encontrarem lá, na medida do possível eu respondo, tá bem? Agradeço demais a atenção de vocês, boa sorte, precisando, estamos aí, tá bem? Um abraço.